Tem uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça. Quando alguém muda com a gente e não explica o porquê. A pessoa falava com você de um jeito e começa a falar de outro. Procurava você e para de procurar. Era próxima e agora fica distante. E quando ninguém explica o que aconteceu, a nossa cabeça tenta preencher esse silêncio. Será que eu fiz alguma coisa? E aí que muitas vezes começa um sofrimento que nem sabemos se realmente nos pertence. Eu aprendi que quando alguém muda comigo, antes de eu assumir essa culpa, eu preciso lembrar de uma coisa. Eu não sei tudo o que está acontecendo dentro daquela pessoa. E para falar sobre isso, hoje vieram 4 cartas das mensagens do oráculo Acredite na Sua Própria Magia. A quarta carta está aqui, que foi a que ficou no fundo do deck. Então, a primeira carta que veio aqui foi essa carta aqui, vermelha. Perdoe. E perdão aqui não precisa significar que alguém fez alguma coisa terrível contra você. Às vezes nós precisamos perdoar uma ausência, simplesmente isso. Uma mudança que nós não entendemos, uma expectativa que nós criamos, ou até mesmo a maneira como nós gostaríamos que aquela pessoa tivesse lidado conosco. Porque uma coisa que fui aprendendo ao longo da minha vida é que as pessoas nem sempre vão nos oferecer o fechamento que nós gostaríamos de receber. Vão nos oferecer aquilo que a gente cria como expectativa de receber daquela pessoa. Ou muitas vezes aquilo que você entrega, você quer somente simplesmente receber igual aquilo que você está entregando, e a pessoa não consegue fazer isso. Porque ela não é você. Você faz de um jeito. E muitas vezes nós criamos uma expectativa de fazermos algo, como por exemplo, sei lá, mandar um presente. A gente já cria a expectativa de que aquela pessoa vai mandar retribuir o presente de volta. E muitas vezes aquela pessoa não faz isso. Então, às vezes você vai querer uma conversa e ela não vai acontecer. Você vai querer entender e a explicação não vai chegar. E chega uma hora em que nós continuamos esperando uma resposta e essa resposta prende muito mais você do que a outra pessoa, porque você cria uma narrativa na sua cabeça em que a pessoa deveria ser assim, assado, porque você acha que deve ser, só que a pessoa às vezes não é assim. E aí você que sofre criando coisas na sua cabeça, sendo que simplesmente você pode só respeitar essa pessoa do jeito que ela é e entender como que ela se relaciona. A segunda carta que veio aqui foi Gotas de Chuva. Dê uma chance a elas. Eu achei muito bonita essa carta aparecer aqui depois do perdão, porque ela traz o outro lado. Nem toda mudança significa o fim de uma relação. Tem gente atravessando problemas que você desconhece. Muitas pessoas que estão à nossa volta não contam tudo o que acontece com elas. Tem muita gente cansada, muita gente confusa, muita gente tentando organizar a própria vida. Tem gente que se afasta sem perceber o quanto aquele afastamento está afetando você. Por isso, antes de você criar uma história inteira na sua cabeça, talvez exista um espaço para uma conversa mais simples, sem acusação, sem você chegar dizendo: por que você está fazendo isso comigo? Talvez apenas: eu senti que você está mais distante. Está tudo bem? Olha a diferença. Uma frase vai cobrar aquela pessoa, uma outra frase vai abrir uma porta para um diálogo mais verdadeiro. Mas também nós precisamos falar de uma coisa: sobre dar uma chance não significa você dar chances infinitas, porque às vezes a pessoa realmente mudou, a relação mudou, então você vai ter que olhar para a situação e ver como é cada situação com cada pessoa para entender, né, se realmente você merece dar uma chance a essa pessoa, né, porque talvez esteja tentando recuperar uma versão daquela amizade, daquele relacionamento, daquela convivência que simplesmente também já não existe mais. Então você tem que prestar atenção nisso, não pode ficar também, né, insistindo em uma coisa que talvez lá do outro lado a pessoa não queira mais. Então, foi aí que veio a carta aqui da nostalgia. Essa carta aqui, ó, foque no aqui e agora. Porque uma das coisas que mais nos prende é você comparar constantemente.
Você ficar, né, naquele movimento, naqueles pensamentos. Antes ela fazia isso, antes a gente conversava todos os dias, antes ela era diferente, antes nós éramos tão próximos. Próximas. Sim, talvez fossem, mas como está essa relação hoje? Você tem que olhar hoje para a realidade, porque não dá para você se relacionar com a lembrança de alguém. Você precisa olhar para essa pessoa que está distante de você agora, que é essa pessoa que está diante de você no agora, porque as pessoas mudam, nós temos várias versões. E pode ser que aquela pessoa que você se relacionava no passado, hoje já não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa de 1 hora atrás. Você não é a mesma pessoa de quando começou a assistir esse vídeo. Porque você recebeu informações aqui que você talvez, nossa, eu nunca pensei por esse lado, eu nunca pensei sobre isso. Então você já não é mais a mesma pessoa há 5 minutos atrás. Então, você precisa ver como está essa relação hoje, olhar para a pessoa que está diante de você hoje. E isso pode doer muito, porque existem relações que não terminam com uma briga, elas simplesmente mudam. Algumas ficam mais distantes, outras atravessam uma fase e depois se aproximam novamente. Algumas encontram uma nova forma de existir. Então, e outras realmente acabam. Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida seja você aceitar que gostar de alguém não nos dá o poder de impedir que essa pessoa mude, que essa pessoa se distancie, que essa pessoa se afaste. Assim como ninguém consegue impedir que nós também façamos isso. Porque você também vai mudar, você também vai se distanciar, você também pode querer se afastar e tá tudo bem. Só que aqui no fundo do deck ainda ficou a carta da confiança. Confiança vem com o tempo e a prática. Para mim, essa mensagem fecha tudo muito bem, porque talvez a confiança que você precise reconstruir não seja apenas naquela pessoa. Às vezes, a confiança que você precisa reconstruir é em você mesma, é dentro de você. Confiar que se houver alguma coisa para ser conversada, você vai conseguir conversar. Se houver algo para você reconhecer, você consegue reconhecer. Se houver um espaço para você reconstruir aquela relação, você pode tentar fazer isso. Mas também confiar que se aquela pessoa escolher seguir de outra maneira, você vai ficar bem. Que você não depende da pessoa para você sobreviver. Então, eu acho que uma das coisas que mais machuca quando alguém muda com a gente é imediatamente nós transformarmos a mudança do outro numa medida do nosso próprio valor. E você achar que você que não é boa o suficiente. A pessoa se afasta e você acha, eu não fui importante. Ela para de procurar você e você pensa, ela não gosta mais de mim. Ela muda e você pensa, será que eu fiz alguma coisa? E talvez não seja nada disso. Então, não diminua o seu valor com eh, não diminua o seu valor você com esse termômetro de que o seu valor depende de como a pessoa reage, como a pessoa faz e como a pessoa lida com você. Mesmo que exista alguma coisa para você olhar e reconhecer, isso não significa que toda a história seja sua responsabilidade, que tudo o que está acontecendo é sua responsabilidade. Muitas das coisas são nossas responsabilidades, mas tem coisas que fogem da nossa responsabilidade, porque os relacionamentos são feitos por duas pessoas. Então, por isso, se alguma pessoa mudou com você, antes de você pensar, né, e passar dias tentando adivinhar o que aconteceu, faça aquilo que está no seu alcance. Se essa relação é importante para você e existe uma abertura, converse com ela. Depois observe esse momento, observe como está essa relação, não apenas aquilo que a pessoa diz, observe aquilo que ela faz, porque as atitudes falam muito mais do que palavras. E não tente manter sozinha uma relação que precisa de duas pessoas para existir. Eu achei muito bonita a sequência dessas cartas aqui, porque elas não disseram simplesmente se afaste, nem disseram insista. Elas trouxeram algo muito parecido com a vida real. Perdoe o que precisa ser perdoado. Dê uma chance quando houver espaço e pare de viver apenas daquilo que a relação já foi, né? Porque às vezes uma relação foi muito legal, mas hoje ela não existe mais.
não é mais como era antes. Então permita que a confiança seja construída pelo aquilo que acontece daqui para frente. Talvez aquela pessoa volte a se aproximar, talvez vocês precisem conversar, talvez a relação encontre outro lugar, ou talvez você perceba que chegou a hora de você seguir adiante, seguir em frente sem essa pessoa. Mas não precisa você transformar toda essa mudança de alguém em uma pergunta sobre o que existe de errado com você. Às vezes a mudança do outro fala sobre o momento dela, e a maneira como você escolhe lidar com isso fala sobre você. Então, se esse vídeo trouxe um pouco de clareza para alguma relação da sua vida, curta, compartilhe, hype se você tiver essa opção, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Eu estou aqui todos os dias trazendo essas mensagens para que a gente possa, né, lidar um pouquinho melhor com essas situações do nosso dia a dia. Então, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez por aqui. Gratidão e até o próximo vídeo.